Pessoal, estamos aqui de novo com o professor e mestre nacional Ney Jorge, fortíssimo jogador da Alex. Qualquer dia a gente vai chamar ele aqui para falar do currículo dele. Enfrentou já vários grandes mestres, pessoas de rate mais alto, mestre internacional com rate altíssimo, ganhou. Então, vocês estão diante de uma pessoa que realmente estuda e gosta do xadrez. Hoje ele vai falar para a gente, vai fazer um estudo sobre finais de torre. Eu creio que vocês vão gostar muito. Muito obrigado mais uma vez e bem-vindo, professor Ney Jorge. Opa, tudo bem, Cristiano? É um prazer estar aqui outra vez, né? Espero que essa possibilidade de contribuir com o nosso clube, nosso amado clube, né, Alex, e contribuir para os colegas aí da internet, né, que gostam de assistir algum tipo de palestra online, né? Isso é muito importante. O estudo que eu vou fazer é um estudo de final de torres e peão, tá? Onde a parte mais fraca consegue empatar. É um final de torres com um peão a mais, tá? Onde as brancas que estão com um peão a menos conseguem empatar. É um final muito interessante, tá? Tenho a certeza que vocês vão gostar desse final e vai ser muito instrutivo, porque um final de torres é um dos finais básicos para um jogador de xadrez. Um bom jogador de xadrez tem que saber jogar um final de torres, principalmente estando com um peão a menos, né? É muito importante a gente conseguir, dentro de um final de torres, com um peão a menos, conseguir empatar a partida. Vamos lá, professor. Compartilha a tela aí que eu vou ficar off aqui e a gente se fala no final. Obrigado. Nada. Bom, vamos lá, gente. Esse final aqui foi jogado no ano de 2016, se eu não me engano. Foi jogado com um jogador de clube, o José Carlos Mesquita, um forte jogador aqui da Alex, né? E eu estava de negras, de brancas, aliás. Eu estava de brancas com 2 peões e o Mesquita estava de negras com 3 peões. Eu estava me sentindo muito mal nessa partida, né? E eu achava que deveria fazer alguma coisa muito urgente, porque eu já estava com um peão a menos e eu não via assim, grande possibilidade, mas eu achei um lance aqui nessa posição que me deu possibilidade de empatar a partida. Nessa posição, eu joguei rei E4, que é um lance perdedor. Rei E4 perde a partida. Tá? O lance das pretas que ganha seria torre B6. Então, depois de torre B6, né, eu não consigo evitar que meu adversário promova. Não, rei D5 e ele vai tirar o rei e vai conseguir avançar esse peãozinho de B, porque agora a torre está por trás do peão. Nós estávamos muito apurados, tá? Nós estávamos muito apurados nesse final. Era uma partida com ritmo de 1 hora nocaute, tá? 1 hora nocaute, mas já estávamos bem apurados nessa posição aqui. Eu achava que, jogando rei E4, eu teria uma possibilidade de empatar indo com o meu rei via F5 para tentar, de alguma maneira, desalojar a torre da coluna de E, das pretas, e com o meu rei tentar avançar lá para poder promover ele um peão, né, ou ganhar os peões da coluna de G. Né? Essa era a minha ideia, né? Porque eu já estava achando que a posição estava muito difícil, né? Mas não impossível de empatar. Bom, infelizmente, eu não fiz o lance certo, eu fiquei na dúvida se jogava rei D4 ou rei E4, e o tempo urgia, e eu optei para o rei E4, que nós já vimos que perde. Mas o meu adversário também não conseguiu achar o lance correto, também muito apurado, nós estávamos com minuto ou segundos para poder jogar, não tinha acréscimo a posição, então não dava assim para pensar muita coisa, e o meu adversário me deu a possibilidade de empatar quando fez o lance rei C2. Rei C2, eu dou cheque, ele joga rei D2 e eu volto a atacar o peão dele e nós repetimos lance
e a posição terminou empatada. Na análise pós-mortem, eu citei que rei E4 seria suficiente para empatar, mesmo que ele conseguisse jogar torre B6. Tá? Eu achei, não, você joga a torre B6, mas ainda assim eu consigo empatar. Então eu vou mostrar aqui rapidamente uma linha com o rei E4, e que eu achei que empatava, mas na realidade não empata, mas não é tão simples de se jogar. Então vamos ver essa linha. Eu vou mostrar para vocês que torre B6 ganha, ainda assim não era fácil. O rei E4, apesar de perder, tem lá os seus venenos. Rei F5, que é a minha ideia principal. Rei C2, tem que avançar o peão. E6, eu contava com isso para poder empatar a partida. B2, E7, dama, dama. Bom, tá aqui. Agora nós temos uma posição de damas, dama e torre contra dama e torre. E ele tem 2 peões, eu tenho 1 peão. Nós analisamos essa posição e eu consegui convencer meu adversário que essa posição era empate, né? Mas na realidade não era empate. Tinha um lance ganhador que nós não vimos na análise no término da partida, né? Eu vou dar um tempinho para vocês aqui de 3 minutos, né, ou 5 minutos. Vou ver se vocês encontram qual é o lance vencedor das negras. Bom, passado aí os 3 minutos ou os 5 minutos para vocês tentarem analisar, nós achamos que rei D2 seria o lance correto das pretas, né? Mas rei D2 somente empata. O único lance que ganha é rei D1 cheque. É o único lance que ganha nessa posição. Ele teria que encontrar esse lance faltando alguns segundos para terminar a partida, né? Então você vê que mesmo com torre B6 não seria tão simples, né, das pretas ganharem, apesar da vantagem de peões, né? 3 peões contra 2. Então seguiria-se assim, eu defendo o cheque, dá outro cheque, defendo o cheque, outro cheque, defendo. Agora não tem mais como defender, né? Porque a torre e a dama convergem na casa E6 e torre B5, e agora eu vou perder minha torre, né? Um esperneiozinho, cheque, né? Tentar que ele faça alguma capivarada, ele afastou, cheque, e agora acabaram-se os cheques, né? E a dama cai. Bom, essa seria a continuação correta, né? Da partida depois de torre B6. Infelizmente, eu achava que perdia, nós não jogamos, mas eu achei muito interessante e aprofundei a estudar essa posição. Bom, rei E4 não funciona. Opa, desculpa. Rei E4 não funciona, então rei D4 é o lance correto. Porque agora, se torre B6, o rei já está em C5. Né? Então está atacando a torre ali, né? Diferentemente de rei E4, né? E agora é uma posição onde as pretas têm um peão a menos, tá? As brancas têm um peão a menos. Meu rei está bem ativo, vai ajudar a apoiar o avanço do peão de E, né? E nós vamos ver como esse tipo de final ele é extremamente educativo, tá? Vamos lá. Eu fiz vários estudos de todas as possibilidades que poderiam ser feitas aí. Para não ficar um vídeo muito longo, tá? Eu já vou direto para o lance que eu achei que seria assim, um lance mais efetivo, tá? Que seria H4. Bom, ameaça, né? A promover o peão de H. O meu rei está longe da casa de promoção, né? Fica difícil de ver uma possibilidade de impedir que eu consiga evitar essa promoção, né? O peão já está praticamente ali, já está a 3 casas da promoção, e se eu deslocar a minha torre para trás do peão de H,
ele vai ficar livre para poder avançar o peão de B, né? Então tem que ser uma coisa muito precisa. Bom, rei E4, desculpa, rei D5, atacando a torre, ganhando um tempo, né, em cima da torre, né? Atacando a torre, eu ganho um tempo para poder avançar o meu peão de E. Nesse tipo de finais, você tem que ativar ao máximo suas peças. O meu rei está ativado, tá? Apesar de eu ter um peão a menos, o meu peão já avança para a sexta casa para a casa de E6, né? Não tem como evitar que o meu peão chegue em E6. Então já ficamos ali par e passo com as pretas. As pretas têm um peão em B3, né? Eu vou ter com um peão em E6. Só que o meu rei já está mais ativo do que o rei das pretas. Ou seja, o meu rei não atrapalha o avanço do meu peão de E. Enquanto que as pretas têm que perder um tempo se eles quiserem avançar o peão de B. Torre H6. É um lance que eu acho que seja o mais perigoso, né? Agora ameaça avançar o peão, né? E7, desculpa, E6. O peão tem que avançar, tá? A única possibilidade que eu tenho aqui é avançar o meu peão e fazer dama, né? Não tem um outro jeito, não tem jeito. Tem que avançar o peão e fazer dama. Torre H7, impedindo o avanço de E7. Rei D6, tem que partir para cima. Não tem jeito, tem que fazer isso. H3. E7. Bom, e agora vai se transformar esse final num final de torre e peão contra rei e peões, né? Eu tenho que tomar esse peão de E7, senão ele vai fazer dama e ele vai fazer uma dama antes da minha e depois joga F4 e vai ser difícil de eu tentar conseguir empatar isso aí, ou ele vai dar cheque em E2, né? Dama E2, mesmo que ele consiga jogar H2, eu jogo dama, faço dama em E8 e dou cheque em E2, e ele está quase que em rede de mate ali, né? Tá em rede de mate ali. Então ele é obrigado a tomar o meu peão, tá? H2 não é um lance que salve a partida, né? Vamos mostrar aqui o que aconteceria se jogasse H2. Não vou nem... H2 eu já falei já, né? Já vai perder, porque eu vou fazer dama antes, né? Então tem que tomar o peão mesmo, né? Tem H2, só tem esse lance aqui, possível, para poder tentar alguma coisa. Bom, agora nós temos 2 peões na cesta, uma torre e um peão. Eu tenho um peãozinho ali em F3, então eu vou tentar aí com a minha torre impedir que esses peões avancem, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é situar a minha torre, né, atrás dos peões, né? Manter a minha torre atrás dos peões e tentar encostar com o meu rei nos peões das negras. As negras jogaram rei C2, já para dar passagem para o peão de B. Eu dou cheque, rei C8, né? Tem que manter minha torre ativa com cheques. Rei D3, torre D8, né? Não posso parar de dar cheque. Rei E2. Bom, agora ele ameaça a entrar num final de rei e 2 peões unidos contra a torre. Tá? Então, é um final bem complicado, tendo em vista que o meu rei não está próximo dos peões, né? Então, não tem outro lance possível que não ser encostar no peão das pretas, né? Para tentar empatar a partida, tendo em vista que ele ainda tem que mover um dos peões aí. Ele toma o peão, né? Agora ele vai fazer os peões unidos, né? Cheque.
Rei G2, tomou o peão, G4, torre cheque. Esse é um final empatado, né? As brancas conseguem empatar esse final, porque o rei agora consegue se aproximar dos peões. As pretas vão ter que perder um tempo importante para avançando o peão de G3. É o suficiente para as brancas se aproximarem dos peões de G e de H. Cheque. Ataquei o peão de G4. G3. G4. E agora não tem mais como evitar o empate. Eu vou conseguir ganhar os 2 peões. Ataco o peão de G. Muito cuidado, já vi muita gente perder esse final. Tá? Eu já vi muito jogador perder esse tipo de final, porque manteve a torre ali em B2, né? O lance correto é torre B3, tá? Já vi gente perder esse tipo de final, tá? Já vi muita gente perder esse tipo de final. Depois de G2, cheque e cheque, tablas, né? Agora eu vou sacrificar a minha torre por esse peão. Bom, gente, voltando um pouquinho atrás, vocês vão ver que eu fiz várias análises desse final, tá? É um final muito rico, né? E que merece várias análises, né? Lances como torre H6, rei C1, rei C3, rei C2, todos eles levam a empate, todos. Esse final ele é completamente empatado, né? Não existe possibilidade nenhuma das negras de vencerem, tá? Qualquer lance que seja feito pelas negras, as brancas conseguem refutar, né? Por exemplo, G4, né? Poderia ser um lance já está ameaçando jogar G3, unir, ele é obrigado a tomar o peão, né? Então o rei já sai, então nós temos uma posição diferente agora, né? Desse final. Agora a torre não consegue segurar os 2 peões, né? Não consegue segurar os 2 peões. Então ele vai ter que pegar um peão e depois tentar situar a torre por trás do outro peão, ou então com cheque e tomando o outro peão, tá? Então não tem uma outra chance das brancas que não seja empatar. Esse peãozinho aqui não avança, não chega a promover antes de que qualquer um dos 2 peões promovam. Então eu tenho que continuar com cheque e torre D3, né, ganhando um peão e depois atacando o outro, né? Então todas as linhas aqui levam ao empate. É muito interessante que vocês, quando estudem um final, vejam todas as possibilidades, tá? Todas elas, tá? Porque esse final ele pode dar uma escapada, um lancezinho que você deixa de fazer. Então eu aconselho a todos, quando estudem qualquer tipo de final, que vejam todas as possibilidades, todas elas, tá? Aqui também torre C8 também empatava, como o rei F6 empata também, tá? Não tem lance que não empate, né? Aqui. Eu achei que rei F6 seria o melhor lance para se estudar, né? Porque é uma regra, né, de encostar o rei nos peões para poder empatar a partida. Então, espero que vocês tenham gostado desse tipo de final. É um final de rei e 3 peões e torre contra rei, 2 peões e torre, onde o que define o resultado da partida é o rei ativo e a torre ativa por trás dos peões. Rei ativo e torre ativa foram compensação suficiente pelo peão a menos que eu tinha, tá? Agradeço ao Cristiano poder mostrar esse final muito instrutivo, tá? Para vocês do clube e para o pessoal da internet. Espero que tenha gostado. Agradeço e até a próxima, né?
Muito obrigado, professor. É interessante, só um comentário, como realmente essa questão da atividade da torre é importante, né? Porque à primeira vista você vê um monte de peão em uma torre e você pensa, como é que vai segurar? Claro que tem que ter o rei chegando próximo, né? Mas essa questão que me chamou bastante atenção é dos cheques, né? Que você tem que acabar, pelo que eu estou percebendo, em algum momento dando o cheque no rei, de modo que forçadamente ele tem que sair do cheque e você capture um dos peões, né? Só assim você potencializa a torre, não é isso, professor? Exatamente. Você vê que o rei dele em B2, ele vai ter que perder um tempo saindo da frente do peão. E o meu rei ativo, centralizado, né, ameaçando a peça do adversário, ou seja, eu ganhei alguns tempos a mais toda vez que eu ameaçava a torre das negras. Né? Isso foi o suficiente para poder eu conseguir avançar os meus peões. Né? No caso, meus peões, o meu peão de E, que foi o peão que empatou. Uma outra coisa também é a transformação desse tipo de final. Como é importante, como é básico você estudar os finais de peões. Tá? Os finais de peões, tá? Poxa, mestre, mas eu estudo os finais de peões, tá? Mas você estuda finais de peões e cavalo? Você estuda finais de peões e bispo? Você estuda finais de peões e torre? É muito importante. O básico é que você estude os finais de peões, ou seja, peão contra peão e rei, certo? E depois vai expandindo esse estudo, tá? Aí você passa a estudar peões contra bispo, peões contra cavalo, peões contra a torre. Aí você me pergunta, tá, mas isso é um final que não acontece com certa frequência. Não é um final que acontece com certa frequência. Final que acontece com certa frequência são finais de torres. Né? Finais de torres e peões são os finais que mais acontecem. São os finais que têm uma probabilidade de acontecer muito grande. Mas o que acontece? Os outros finais, por que você tem que estudar os outros finais? Porque é aí que você aprende, né, a qualidade das peças. Como o cavalo joga. Né? Quando eu ensino para alguém como movimentar o cavalo, eu coloco peças no tabuleiro. Né? Então, eu já simulo um final. Eu já coloco peões, né, peões andando, e que é para ele já conseguir manobrar o cavalo. Então, a importância do estudo de finais é uma importância, primeiro, que você tem que aprender. Quando você tem que aprender a jogar xadrez, né, uma possibilidade de aprender é estudando os finais. É o final que vai ensinar os movimentos do cavalo, os peões que o cavalo pode tomar. É muito fácil centralizar o cavalo aqui e rodear o cavalo de 8 peões. Ele pode tomar esse. Tá, beleza, você aprendeu. O primeiro passo ali é tomar aqueles peões. E quando o peão está distante? Tem outro estudo também que a gente faz, e dá as aulas, que é para poder chegar lá no peão. Então, na realidade, você está estudando finais. Verdade. Ninguém coloca a partida para se jogar e vai ensinando, né? Nesse cavalo vai tomar ali. Primeiro você tem que aprender os movimentos do cavalo. Primeiro você tem que ver os movimentos dos peões, né? E para você aprender isso, só aprendendo finais. Então, aí, as pessoas pulam etapas. Muito obrigado aí, em nome da diretoria da Alex, por mais essa grande contribuição e até uma próxima oportunidade, professor. Até a próxima, estou à disposição, tá? Um abraço.